Bom dia, povo de Deus! E aí, como que foi sexta-feira para vocês? Espero que tenha sido muito bom. Hoje temos uma palavra muito bonita e muito importante, de muito aprendizado. Lembrando que aqui é um canal de estudos e todo aquele que deseja se aprofundar mais tá no lugar certo. Se eu pudesse, meu povo de Deus, falaria mais tempo, mas as pessoas não têm paciência. Paciência, será que não será a maior das virtudes a ser alcançadas? Como somos impacientes e metemos os pés pelas mãos muitas vezes, até sem intenção, mas pedindo e pedindo a Deus, Ele nos concederá, juntamente com a nossa vontade, o nosso esforço e a nossa fé. Não é, minha gente? A vida sempre é uma via de mão dupla. Eu sempre digo isso porque eu concordo e acredito que isso tem todo o sentido do mundo. Não com interesses, mas por empatia e por fraternidade. É uma coisa que acontece até naturalmente, mas vamos para o que interessa. Hoje temos Romanos, é a leitura do capítulo 10, do versículo 9 ao 18, e Evangelho de Mateus, do capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Hoje, dia 30, sábado, lá no final de novembro já, quase dezembro, vamos começar a pensar mais, né, em realmente colocar em prática. Vejo, falando em paciência, né, minha gente, eu vejo que muitas pessoas não têm paciência nenhuma. E algumas vezes eu até vejo pessoas que são impacientes, quando eu vejo, parece que são impacientes, demonstram com o seu jeito de ser, muito, ou a pessoa é muito, personalidade muito veloz, pensamento veloz, mas é uma pessoa extremamente paciente no sentido de esperar as coisas acontecerem, acreditar nas coisas. E vejo pessoas que parecem o silêncio em pessoa, um monge. E a gente acha que são calmas, pacientes, mas são extremamente ansiosas. E por isso que eu digo que os olhos veem uma coisa, mas nem tudo é o que parece, minha gente. Nem tudo é o que parece. Dentro de nós temos sempre algumas características que gostaríamos de mudar, mas a gente pensa que não tem forças para mudar. Só que lembrem-se que quem nos dá as condições é Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? Então, sozinhos não conseguiremos nada nunca. Digo isto por mim mesma, por testemunho. Sozinha nunca consegui nada, sempre consegui algo, porque Jesus Cristo sempre me ajudou. E minha mãe Maria. Minha gente, vamos para o que interessa então, que já se passou um tempinho. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, minha gente, escreveu aos Romanos e disse: Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. No coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, entre protestantes e católicos, kardecistas, outras eu não vou falar não. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação?
profeta Isaías, Velho Testamento. Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Pois eu digo para vocês, minha gente, eu acreditei em Jesus Cristo sem pregação, pois eu tinha 13 anos. Isto é um testemunho. Este momento é um testemunho da minha vida. Eu tinha 13 anos. Eu, na minha época, brincava. Eu não pensava em Jesus Cristo e minha mãe não era religiosa, não me levava em missa nem nada. Muito menos fazia oração em casa. Eu sabia que existia Deus. Mas saber quem era Jesus ou... Gente, eu nem pensava nessas coisas em Jesus, em Deus. Eu queria era correr na rua e eu era criança daquelas que ainda jogava... Mas eu não vou dizer minha idade ainda. Eu era criança daquelas que brincava na rua ainda. E que quando a mãe grita, a gente vai. Então, anos 80, minha gente. E um dia eu sonhei com a chegada de Jesus na Terra. E Virgem Maria, heresia, está falando heresia, tudo aquilo que não está no Evangelho, e você diz uma heresia. O que eu vou fazer, minha gente? Se eu te sonhei, e ainda sonhei com o Arcanjo Miguel, por isso sou devota dele. Meu filho, o nome é Miguel, por conta de Arcanjo Miguel, e eu não sabia que era Arcanjo Miguel na fila do pão, minha gente. Eu não pensava em nada na minha vida, não sei jogar bola. Hoje, com 13 anos, é diferente. Naquela época, os pais da gente largavam a gente no mundo e tchau, só chamava para comer. A gente que tomava banho por conta e vai dormir, amanhã vai pro colégio, chegava do colégio, fazia dever de casa e se não fizesse, ó, lapada, não tinha isso. Então, minha gente, final de semana ia para fora, muitos dias aqui pra fazenda, não pensava. Via quadros, algumas coisas, mas não pensava em religião nessa época, né? Então eu digo para vocês, com toda a veracidade do mundo, o sonho em detalhes outro dia eu conto, mas eu sonhei que estava no céu e escutei um barulho muito forte. Vou falar rapidamente, minha gente, um som muito alto, uma anunciação, né? Parecia uma entrada de rei mesmo. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendi. Na época minha mãe sofria de depressão e ficava só na cama. E eu também não entendia muito o que acontecia com ela. Eu pensava que ela só estava triste. E nesse dia que eu sonhei, eu ouvi o barulho muito alto. E comecei a olhar para os lados e eu estava no céu. E era dia. E gente me ligando aqui, minha gente. Essa hora eu não posso entender ainda. Gente, quando eu vejo que parou de tocar aquelas trombetas, eram trombetas, eu vi aquele monte de anjo vindo, minha gente. Na minha cabeça, anjo era criança, mas eram seres gigantes, enormes, com asas enormes, voando a uma velocidade muito grande, muito claro, muito luminosos, brilhosos, mas um veio direto onde eu estava, ficou em pé parado na minha frente, flutuando, né? Batendo as asas assim. E essas asas eram muito grandes e ele era muito brilhoso. Um brilho platinado, um brilho prateado junto. Um rosto que saía faísca. Mas ele usava espada, minha gente. Ele tinha uma armadura. Não sei por que cargas d'água. Eu disse que se eu tivesse um filho algum dia, o nome seria Miguel. E ele deu um bater de asas assim, fez um barulho e pum, foi embora. De repente, vou pular essa parte. Eu escutei lá embaixo muito sofrimento. Olhei, eram pessoas clamando por Jesus Cristo. Mas vou pular essa parte para poder chegar no Evangelho. Mas antes eu quero contar isso para vocês. Quem tem interesse pode ouvir. E aí eu vi uma nuvem, minha gente. Isso deveria ser mais ou menos entre 1h, meio-dia, 1h, 2, sei lá, do meio-dia às 3h da tarde. Porque o sol estava muito alto, bem no meio do céu. O sol, o dia e era um azul muito bonito, tinha poucas nuvens. E uma nuvem vinha flutuando como se andasse mais rápido que as outras. E ela se desfez e era Jesus Cristo que estava aí. Quando eu olhei eu pensei, meu Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e agora? E ao lado dele tinha uma mulher. Do lado direito, eu estava olhando, do lado direito tinha uma mulher, era Maria. E eu vi o rosto, vi o cabelo e ela também. Não era nova, ela era mais velha. Não como a gente vê nas imagens, né? Ao lado direito de Jesus tinha um cordeirinho, uma ovelhinha, que eu não entendi nada a princípio.
Juro por Deus, nosso Senhor, minha gente. Eu não entendi o porquê do cordeiro. Lógico, eu não sabia nada. E ele tinha tipo um cabo de um guarda-chuva na mão, Jesus Cristo. Que na minha cabeça era Deus o dono do universo, né? Porque eu não sabia que Jesus Cristo ainda nessa época era filho de Deus. Ai, minha gente, isso é muito sério. E esses sonhos mudaram muito a minha vida. E ele, e o cordeiro, e Maria, que estava com uma túnica vermelha aqui e por dentro ela estava com um vestido azul. Eu não entendi a princípio a túnica vermelha, porque nas fotos eu geralmente tem uma roupa azul, mas depois, ao longo dos anos estudando, eu entendi o significado da túnica azul, da túnica vermelha, perdão. E como sempre, os judeus, para tudo tem um significado. E a túnica vermelha significa mãe, né? Vem de maternidade, de mãe, de cuidado. Gente, claro que eu não estou aqui, eu estou dando para vocês uma visão que eu tive, um sonho. Eu tive vários outros sonhos. E este sonho, Jesus e Maria e esse cordeirinho desceram até a terra. E quando chegou mais próximo da terra, eu vi bem de perto o rosto de Jesus Cristo. E ele aparece para várias pessoas, mas muitos têm uma visão diferente, né? Mas o Jesus que eu vi tinha olhos cor de mel. E o cabelo dele era bem castanho escuro, queimado do sol, parece. E uma pele como se pegasse muito sol. Não era uma pele muito branca. Era uma pele árabe mesmo, como se fosse aquela pele mais um pouco escura, mas não muito escura. Mas mais queimada do sol. E Maria era mais branca um pouco. Um cabelo castanho claro e encaracolado aqui assim. Porque ela estava com o véu na cabeça, então o rosto dela era mais ou menos de uma mulher mais ou menos de 50 anos. Minha gente, mesmo sonho, idêntico. Fui pra minha mãe e falei pra ela que eu achava que Jesus queria que eu pregasse a palavra, que eu fosse freira, alguma coisa assim. Mas a minha mãe, coitada, não deu muita bola pra mim, não. E depois disso eu tive mais 3 sonhos. E depois disso eu comecei a ver espíritos, que muitos dirão que são demônios. E muitas coisas me aconteceram, entre elas sair do corpo. Quando me aconteceu dos sonhos, eu busquei uma religião, busquei o catolicismo na minha cidade. E frequentei, pedi ajuda lá. Mas naquela época, minha gente, era tudo muito mais difícil, né? E fui numa religião evangélica na época. Mas não sei porquê, não me identifiquei. Principalmente com aquele momento dos demônios ali, que todo mundo cai, muitos choram, né? E não me senti bem. Fui no kardecismo e quando cheguei em casa vi que tinha um livro e tinha a Bíblia. E comecei a estudar os dois e me identifiquei com o kardecismo por causa das coisas que me aconteciam. E aí fiquei lá durante muito tempo, 32 anos. Mas eu sabia que em algum momento eu teria que fazer uma grande mudança na minha vida por causa de outros sonhos que eu tive. Revelações mesmo, minha gente. E a última revelação aconteceu vamos fazer 2 anos que aconteceu, que foi em relação à minha mãe, né? Que deu Alzheimer na minha mãe. Mas toda a minha vida aconteceram sempre sonhos, demonstrações de coisas que vão acontecer. Isso é bom, mas é ruim. Porque é muito difícil lidar e às vezes também a gente vê só partes e também tem várias formas de que as coisas são avisadas pra mim. Às vezes não é sempre só quando Deus quer. Não é eu dizer, meu Deus, mostra aí, não. Quem me dera, né? Mas a Bíblia, minha gente, Jesus voltará, tá? Para os católicos, Maria existe. E para quem não acredita em Maria, tudo bem. Não estou fazendo nenhuma heresia. Apenas estou contando um sonho. E eu não tinha maturidade espiritual para saber quem era Jesus, nem distinguir Jesus de Deus. Para mim era Deus Todo-Poderoso, não Jesus Cristo como foi na vida real, né? Jesus, como hoje eu conheço Jesus. Então vamos para o evangelho de hoje. Outro dia eu sigo contando isso.
E aí, minha gente, hoje eu vejo esta palavra maravilhosa e vejo como que Deus é maravilhoso, né? E de alguma forma ou de outra, o que está escrito, está escrito. E eu nunca pensei que eu poderia falar do Evangelho, porque eu sempre pensei que, ai, não, eu não tenho essa capacidade, nem acredito que a gente nunca acha que não é nem capacidade, minha gente. Eu acho que a gente espera da gente mesmo muita coisa para fazer alguma coisa, né? Mas estudando a Bíblia, Jesus escolheu pessoas que ele capacitou, né? E quando eu decidi vir no YouTube falar da palavra deixada, foi como um agradecimento também, e também porque eu sentia isso no meu coração, né? Como se fosse um pedido. Então, não tem para mim palavras para descrever o quanto que isso é maravilhoso, que se eu pudesse dizer para todo mundo para começar a fazer isso, sabe? E mesmo que a pessoa não saiba, vai ler, vai lendo, né? Não precisa ela se preparar. Eu levei muito tempo, era para eu já ter feito isso, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Por mais que a gente queira, às vezes, a gente também tem que ter paciência, né? Quando eu tive essa inspiração, vamos dizer assim, eu estava cuidando da minha mãe e eu senti que não era o momento, era só depois. E depois, ou que a minha mãe fosse embora daqui, né? Ou do mundo. E eu esperei em Deus e o dia chegou. E não importa que tenha uma pessoa que veja, 1000 pessoas, não vai fazer diferença, minha gente. O importante é que cada um faça a sua parte. Assim como eu acredito que é uma grande responsabilidade o Evangelho, pregar a palavra, né? E hoje temos muitas fontes pela internet. Mas não vejo muitos católicos, vejo mais evangélicos, né? Ele deve ser revisado, ele deve entrar de acordo, né, com a sua crença, com o que você acredita. Eu acredito na mãe de Jesus Cristo, eu acredito nela, então não tem como pra mim, eu vi ela e foi real. E o nome do meu filho é Miguel, tanto que está escrito aqui. E aquilo foi real, minha gente. Esse é o meu testemunho, e tem outros. Mas vamos para a leitura e vamos entender mais um pouco, que para mim hoje é muito importante este evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 18. Vamos agora para a explicação. Lá em Romanos, minha gente, o apóstolo São Paulo, ele nos guia ele guiou muitas pessoas e continua guiando até hoje, né? E ele mostra aí um caminho pela fé, e o caminho, quando é feito pela fé, ele vem com a justiça, que é a verdadeira justiça de Deus. E esta fé que nós temos em Cristo, nosso Senhor. E o desejo dele era que todos que estivessem lá em Israel se salvassem, né, minha gente? Porque o que ele queria para ele, queria para todo mundo. Porque ele queria ver esse mundo novo e transformador. Era o sonho dele. Era as boas novas que Jesus Cristo tinha deixado. E São Paulo cita até Moisés, onde ele diz assim: para reforçar que a justiça pela lei exige a obediência perfeita, algo que nenhum ser humano pode alcançar por si mesmo. Em contrapartida, ele nos apresenta a simplicidade e a acessibilidade da justiça pela fé. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse capítulo nos lembra da importância da pregação e da fé, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo.
Paulo enfatiza que a mensagem da salvação é para todos, né? Como dissemos antes, judeus e gentios, protestantes, católicos e afins. Então, minha gente, antes que alguém pergunte, eu já vou dizer, mas como você durou tanto tempo no kardecismo? Como todo aquele que fica no protestantismo, por carência. Por quê? Porque quem é católico, minha gente, não está lá por carência, né? Eu digo carência porque quem inventou o protestantismo foi Lutero, minha gente. E eu não quero julgamentos, né? Porque o que importa é que Cristo é o nosso Salvador, tá? Isso aqui importa. Mas, alguns vão me dizer, mas você não acreditava que Cristo salvava? Claro que sim, minha gente. O kardecismo é baseado em Jesus Cristo, minha gente. Só Jesus Cristo. Quem não for igual a Jesus Cristo não tem salvação. Mas o kardecismo não sai por aí anunciando nada, né? E tem muitas coisas que ele não coloca tanta ênfase, né? Porém, a reencarnação, ele acredita e não está escrito na Bíblia. Assim como Maria, nossa mãe, também não intercede. Mas ela intercede, sim. A reencarnação, minha gente, não está escrita. Só que hoje eu já vejo diferente, eu já vejo como irrelevante acreditar ou não. Porque mesmo que eu reencarnasse ou não, não vai fazer diferença nenhuma se eu quero me salvar. O que importa é o hoje, é o dia de hoje. É como eu me comporto hoje, porque se eu pensar assim, eu vou voltar outras vezes, então eu sou sou uma doida, né? Porque tem gente que diz isso. Porém, aquele que é kardecista sabe que quanto melhor e mais rápido ele conseguir se desenvolver, menos vezes ele renasceria. Porém, não importa para mim mais se eu vou reencarnar, se eu vou ressuscitar. O que importa é que um dia vai existir um julgamento e vai ser decidido para onde eu vou. Para mim, hoje isso importa. E eu não quero ir para o inferno, minha gente. E eu acho que ninguém quer ir também. Eu quero uma vida como Paulo queria. São Paulo. Em paz, com todo mundo se dando bem. Com verdade, com lealdade, com amor, fraternidade. Sem ninguém querer passar a perna em alguém, sem inveja. Sem um querer tomar o lugar do outro. Tem lugar para todo mundo. Igual aqui, sempre vai ter. Mas enfim. Lá em Romanos, vemos o coração de Paulo exposto de maneira comovente. Paulo, um judeu zeloso, expressa seu profundo desejo de ver seu povo salvo. Ele começa afirmando: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Essa declaração mostra não apenas seu amor por Israel, mas também sua dedicação em interceder por eles. Paulo reconhece o zelo de Israel por Deus. Nosso São Paulo, amado, minha gente, querido, não é salvador, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Caríssimos, não confundam as coisas. Nós, católicos, nós temos devoção, tá? Devoção, nós somos devotos por alguém, porque nós os admiramos. E eu falo amado porque nós... Gente, vocês confundem muito palavras, os que são protestantes e estão vendo esses vídeos, tá? Quando a gente gosta de alguém, a gente não acha que aquela pessoa vai salvar a gente. Você ama o seu marido, sua esposa, você ama o seu filho, mas você sabe que o filho não vai salvar, minha gente. Agora, quando eu digo nosso amado São Paulo, é por conta do carinho e do grande exemplo que ele nos deu. Ele foi alguém muito ruim e ele se transformou. E
ele foi um zeloso trabalhador em favor da evangelização. E até os dias atuais ele ainda trabalha, mesmo sendo pela palavra que está escrita, né? De forma escrita realmente, formal, né? Não na tradição, que existe uma tradição também, mas para dentro da religião, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Eles buscavam justiça, lembrando. São Paulo reconhece o zelo de Israel por Deus, mas lamenta que esse zelo seja sem entendimento. Eles buscavam a justiça por meio da lei, mas não compreendiam que a verdadeira justiça vem de Deus através da fé em Cristo. Esse contraste entre a busca de justiça pela lei e a justiça pela fé é central na argumentação de Paulo. Ele destaca que os israelitas, na tentativa de estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Isso revela um problema fundamental, a confiança em suas próprias obras. Ao invés de confiar na obra de Cristo, São Paulo deixa claro que a lei tinha um propósito, mas não era o fim. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, Cristo cumpriu a lei e através dele a justiça de Deus está disponível para todos que têm fé. São Paulo também mostra que a justiça vem de Deus, é baseada na nossa fé, minha gente, também nossas obras. Porém, ele enfatiza que a salvação não é alcançada por os nossos esforços, né? Mas é um dom que Deus nos deu, que através deste esforço, né? Como que eu vou explicar para vocês? Quando temos fé, naturalmente nos esforçamos. É ou não é? Por quê? Porque amamos a Deus e queremos fazer o que Ele quer que façamos. Quando fazemos as coisas para Deus, as obras, nós a fazemos pela fé que temos nele e não pelas obras em si. Então, isso fica muito discutido entre as religiões também, é um tema muito discutido. Então, eu tenho esse par de brincos. Eu vou dar um brinco para você e vou ficar com um brinco para mim? Isso faz de conta que eu só tenho duas medalhas, são 2 moedas de ouro aqui. E o que eu vou dar para você é a metade, vou ficar com metade para mim. A minha fé em Jesus Cristo, dentro dentro do tamanho da minha fé em Jesus Cristo, eu posso pensar o seguinte: eu vou te dar a metade do que eu tenho. Se isso for de coração por Jesus, é uma obra feita pela tua fé. Agora, eu só vou te dar uma porque eu senão vou ficar só com uma. Eu não vou te dar tudo, né? E não pensar em Jesus Cristo, que é por conta de Jesus Cristo, não tem fé nenhuma aqui, não tem obra. Você vai dar aquilo dali, porque você tem outro, né? Você vai dar um tênis velho que você não usa mais. Isso não é obra, não é caridade. E a caridade também não é só doar alguma coisa. A caridade é ter paciência, né, com aquele que é chato, que é inconveniente, né? É evitar uma briga, uma discussão, é pensar, se colocar no lugar do outro. Isso é caridade, né? Tem muitos tipos de caridade, minha gente. Então, às vezes, esses termos eles ficam confusos. Então, assim, muitas vezes é confundido isso, né? Também é pelas obras, mas as obras em Jesus Cristo, né? Porque sem o que você fez aqui, por causa de Jesus Cristo, a sua fé é que está dizendo. Não é porque eu sou rica, eu vou dar o que eu tenho, eu estou fazendo uma obra, sim. Mas será que eu estou fazendo isso pelo coração, pela fé? Vocês compreenderam? Será que eu fui compreendida, minha gente? Enfim. Portanto, o versículo 1 ao 4, ele nos desafia a refletir sobre a nossa própria busca por justiça. Estamos tentando nos justificar por nossas obras ou estamos confiando na justiça que vem de Deus através da fé em Cristo? Que possamos, como São Paulo, desejar a salvação de todos e confiar plenamente na justiça que vem de Deus. Depois do versículo 5 ao 13,
diz o seguinte: Paulo nos guia através... Gente, eu nunca lia são. Então até hoje eu tenho dificuldade para falar são. Eu falo direto. Em Romanos, São Paulo nos guia através de um contraste crucial entre duas formas de justiça, a que é baseada na lei e a que é baseada na fé. Ele começa citando Moisés, dizendo que o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Isso nos mostra que a justiça pela lei exige obediência. Porém, sabemos que nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Em contraste, São Paulo apresenta a justiça que vem da fé. Ele nos diz que esta justiça não é difícil de alcançar ou distante de nós. Pelo contrário, ela está ao nosso alcance. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Essa proximidade nos mostra a acessibilidade da salvação através da fé em Cristo. Paulo explica que, para ser salvo, não precisamos realizar feitos extraordinários ou subir ao céu, pois Cristo já desceu. Não precisamos descer ao abismo, pois Cristo já ressuscitou dos mortos. Em vez disso, ele simplifica a essência da fé. Se você confessar da sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, vamos voltar para cá, minha gente. Vocês sabem, então todo aquele que confessar, minha gente, vai ser salvo desde que siga o Evangelho de Jesus Cristo, né? Essa é a beleza do Evangelho. A salvação é acessível a todos que creem, porque todos vão acreditar no Evangelho que Jesus deixou através dos seus discípulos. A promessa é clara e inclusiva, ela inclui a todos. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. São Paulo reforça que não há distinção entre um ou outro, judeu ou grego, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Ele conclui com uma poderosa afirmação: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Romanos 10, do 5 ao 13, nos convida a abandonar a tentativa de nos justificarmos por nossas obras. Eu faço isso, faço aquilo, dou tanto de dinheiro. Mas abraçar a justiça que vem pela fé em Cristo é uma mensagem de esperança e de inclusão, mostrando que a salvação está disponível a todos que creem e confessam Jesus como Senhor, porque creem em Jesus e fazem por Jesus o que fazem. Que possamos viver esta fé simples e poderosa, compartilhando esta boa notícia com todos ao nosso redor. Depois, lá no capítulo 10, versículo 14 ao 17, São Paulo nos faz refletir sobre a importância vital da pregação do Evangelho. Ele levanta uma série de perguntas retóricas que nos levam a entender a lógica da disseminação da fé. Por que devemos dar testemunho? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Cada pergunta destaca a necessidade de cada passo no processo de levar a mensagem de Cristo às pessoas. Só que nós somos tão pecadores, tão pequenos, tão miseráveis, que não nos sentimos com capacidade de achar que temos o direito de falar sobre Jesus Cristo. Mas Ele nos ajuda. Por isso eu digo, preguem a palavra. Não importa o que falem de você. Não importa. O que importa é sua fé em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você é mãe de família, pai de família, vó, bisa, biso. Então ele cita Isaías. Não. São Paulo segue enfatizando que para crer é preciso ouvir. Então tem que alguém pregar. E como pregarão se não forem enviados? Aqui ele sublinha a importância do envio dos pregadores. Sem o envio, a mensagem não chega a quem precisa ouvir. Isso nos lembra da responsabilidade que temos como igreja de apoiar e enviar missionários e pregadores, e sermos pregadores. Então ele cita Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas,
Paulo exalta a beleza daqueles que trazem a mensagem de salvação, mostrando que o ato de pregar o evangelho é precioso e de grande valor. No entanto, São Paulo também reconhece que nem todos aceitarão a mensagem, mas nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Isso não deve nos desanimar, mas sim nos lembrar que a aceitação da mensagem depende da resposta individual de cada pessoa. Mesmo assim, nossa missão permanece a mesma, pregar o evangelho. Você, eu. Não precisa ser seu padre, seu bispo, seu pastor. Você pode. Se você crê nele, você crê em Jesus, então pregue. Se você sentir no seu coração que alguém precisa, você pregue. E você comece todo mundo vai errar, minha gente, mas peça perdão e modifique a sua forma de viver. Acredite realmente, né, na sua salvação. Paulo conclui com uma declaração poderosa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Isso nos mostra que a fé é gerada quando as pessoas ouvem a mensagem de Cristo. Portanto, a pregação do Evangelho é essencial para a expansão do reino de Deus. Por que, gente, que ele fala isso? Porque a Bíblia precisa ser entendida. Muitos, graças a Deus, têm o dom do Espírito que lhes ajuda, né? E eu, como eu disse para vocês, eu conheci Jesus através de um sonho e eu, na hora, já acreditei, né? Porque foi uma verdade, foram 2 vezes o mesmo sonho, idêntico. E fiquei tão chocada com aquilo que eu nunca mais consegui viver uma vida normal de criança. Fora as coisas que aconteceram depois. Eu nem tinha completado 14 anos ainda e já tinha entrado para dentro da igreja. E depois nunca mais parei. Fui para o kardecismo e lá continuei estudando. E a gente estuda também a Bíblia, muitos acham que não, né? Mas a doutrina é baseada na Bíblia, minha gente. Assim como a doutrina catecista também é baseada na Bíblia, tá? A doutrina, quando eu digo, é porque deve existir uma explicação para a palavra, né? Por isso que precisa de alguém para explicar o que está escrito, que por muitos não é entendido, né? Mesmo estando escrito na doutrina, para aquele que acredita na sua doutrina, na sua crença, seja lá qual for. Espero que vocês me compreendam, minha gente, porque eu tô aqui não é para julgar nenhuma religião. Eu não me importo, cada um faz da sua vida o que quiser, cada um com seus problemas. Eu tô aqui só para tentar explicar a palavra. E aqui eu tô tentando não entrar em nenhuma religião. Eu acredito no que eu acredito e você acredita no que você acredita. E nós somos irmãos em Cristo, é isso que importa. Então, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E se você ouve lendo ou alguém falando, você está ouvindo, você está lendo e você está dentro de você entendendo, né? Isso nos mostra que a fé é gerada quando as pessoas ouvem a mensagem de Cristo. Porque muitas você não precisa ler, você pode ouvir. E lendo você também está ouvindo. Portanto, a pregação do Evangelho é essencial para a expansão do reino de Deus. Devemos estar comprometidos em compartilhar esta mensagem com todos, sabendo que é através do ouvir que a fé nasce nos nossos corações. Então, minha gente, depois que você começa, você não sai mais. É um caminho sem volta quando você ouve. Quando você vê pessoas dando seu testemunho de vida, né? E quando você escuta pessoas pregando e explicando como que foi, né? E aí, para completar, então, a grande explicação deste texto, lá no versículo 18, São Paulo aborda a dolorosa realidade da rejeição de Israel e a surpreendente inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Ele começa com uma pergunta bem incisiva. Mas eu pergunto, eles não ouviram? E responde categoricamente, claro que sim, a mensagem do Evangelho foi proclamada amplamente, chegando aos confins da terra. Tá, minha gente? Por aqui, esta é a explicação. Vamos para o Evangelho? Minha gente, antes, eu vou ler um pedacinho aqui
para vocês entenderem como é que Deus trabalha. Porque Deus trabalha sempre tentando conversar primeiro. Quando ele não consegue, ele vai de outro jeito. Mas o ser humano é tão pequeno que ele não entende. Tem uma parte que São Paulo diz o seguinte, ele cita o Salmo para ilustrar também a universalidade da revelação de Deus. Ele diz assim: sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo, como eu disse antes. Isso mostra que Israel teve a oportunidade de ouvir, mas não ouviu. Então ele pergunta, será que Israel não entendeu? Para responder, ele cita Moisés e Isaías, dois. Moisés, que foi profeta, e Isaías, que foi profeta. Moisés previu a inclusão dos gentios lá atrás, dizendo, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação sem entendimento. Entenderam a mensagem? Isso destaca que Deus sempre teve um plano para alcançar os gentios, e a rejeição de Israel abriu caminho para isso. Isaías, por sua vez, ainda é mais ousado. Foi achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Aqui vemos que a graça de Deus alcança aqueles que estavam fora do pacto, mostrando que a salvação não está limitada a um grupo específico. Ouçam, minha gente, não tem nenhuma religião específica. Pelo amor de Deus, meu povo, por favor, vamos parar com isso. Mas ela está disponível a todos que creem. Simples assim. Deus é tão simples. Vamos para o Evangelho. Lá no Evangelho, temos Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Minha gente, quem viu Chosen, né, sabe bem essa parte aqui. Então, para finalizar, porque não tem mais o que explicar, já está claro, vou deixar as pistas da própria liturgia do dia de hoje. Bem simples. Paulo recorda que a fé é resultado de uma rede de relações que envolve chamado, envio, pregação e escuta. Nem todos vão escutar. Às vezes não é o momento. Às vezes não é o chamado. A pessoa está tão orgulhosa e tão envolvida na esfera humana da terra que não tem ouvidos para ouvir. Porém, uma hora para todos vai ter este momento. E a escolha é livre. Na origem de tudo está Jesus, que chama e envia. O chamado de André entre os primeiros apóstolos o situa no núcleo mais originário da igreja, junto com Pedro, seu irmão, e os filhos de Zebedeu. Ele recebe a missão de ser pescador de gente, o que significa ser agente de libertação na vida de tantas pessoas mergulhadas nas mais diversas situações de marginalização e opressão. Minha gente, as 99 ovelhas salvas, você não deve se preocupar se fulano está naquela religião, se ele é protestante, se ele não é, se ele é kardecista, se ele não é. Você tem que se preocupar com aquele que está perdido mesmo, entenderam, minha gente? Parar de se preocupar com a vida dos outros, mas com aquele que necessita de ajuda. Daquela ovelha perdida mesmo. Né? O resto é orgulho. Orgulho e vaidade. Tá? Vou falar bem na realidade, isso é uma realidade.
tá? Se hoje eu escolher ser católica, o problema é meu. Mas eu acredito em Maria, porque tem os meus motivos, mas eu não julgo você porque você é protestante, você é meu irmão. Eu penso assim. Você acha que eu vou deixar de ajudar alguém porque alguém é protestante, minha gente? Ou vou deixar de amar alguém? Né? Tenho vários amigos protestantes que temos altos diálogos e conversas, né? Não vejo como sermos diferentes, não tem como, minha gente, né? Bom, depois ele diz assim: os cristãos de todos os tempos são continuadores dessa missão. No chamado dos primeiros apóstolos está a origem da vocação de todas as pessoas que confessam e seguem Jesus Cristo. Então, hoje, eu não vou me alongar mais para não ficar muito grande o meu vídeo. Senão nem tenho memória para baixar mais no meu celular. Mas, minha gente, muita gente pode falar, que heresia, tá falando que Maria vai chegar, Maria. Muitos xingam Maria, muitos fazem coisas horrorosas contra a mãe de Jesus. Eu sou mãe. E imagina, eu fico imaginando, né, ver o meu filho passar pelo que Jesus passou. E Deus escolheu Maria porque viu graça em Maria. O que é graça? A pureza, a benignidade, a santidade, tantas qualidades, a mansidão, né? Um coração puro, devoção, obediência. Como eu gostaria de ser mais como Maria, eu quero e vou ser, minha gente, em nome de Jesus Cristo. Ai, em nome de Jesus Cristo, eu vou conseguir. E todos temos um passado, muitos são muito traumatizados ou coisa assim, mas aquele que vive em Jesus Cristo vai mudar totalmente e vai se entregar a Jesus Cristo e vai crer nele, vai pregar e vai falar dele e vai sempre viver vigilante por conta dele, porque não quer desobedecer a ele, também não quer decepcioná-lo, porque você o ama. É simples. Porque o que ele fez, ninguém faz. Jesus Cristo, ninguém faz o que ele fez. Né? Quem sabe um pai por um filho faria. Uma mãe por um filho. E olhe lá. Até amanhã. Shalom, shalom.